Boa noite, Pan. Bem-vinda. Oi, Jéssica. Boa noite. Bem-vinda. Hoje não tá chovendo. Não tem trovões. Não estou com medo. Não estou nervosa. Lá, terça-feira tava terrível. E aí, gurias, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? O Cristiano já entrou aí também. Já vou chamar ele. A Jéssica dando risada, né? Aí também tava chovendo bastante, terça-feira, né, Jéssica? Não sei se tava igual aqui, porque aqui tava caindo o mundo. Acho que eu já vou chamar o Cristiano para ele já ficar aqui comigo. Deixa eu ver aqui. É dar boa noite para ele que. Ah, tá. Sério que tu tá de brincadeira comigo. Você enviou o convite. Ô, abençoada! Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Hoje funcionou. Deu certinho. É, A internet está funcionando bem, não tem chuva, não tem chuva. tá tudo certo. Então, vamos lá para mais uma noite. Bora lá, dá tudo certinho. Ai, deixa eu colocar aqui para carregar, que tá, minha bateria tá fraca. Só um pouquinho aí, pessoal. Pronto. Então vamos lá, hoje Tá gestação e calor em nascimento. Curitiba? Ah, começa a chuva do Rio Grande tá vindo para cá. Te prepara. A chuva Olha, tá vindo para cá. bem-vinda, Dana, boa noite. Hoje ela está aí conosco. Olá. Hoje não foi para academia pelo jeito, Não, vai ver que hoje é o dia de intervalo dela. né? Legal. Vamos esperar, vamos aguardar mais um pouquinho, né, Cristiana? Daí a gente Isso. começa. Eu não consegui tirar os comentários, mas igual a gente vai interagir mais com o pessoal no finalzinho da live, né? Aham. A gente vai conversando aí. Isso aí. Hoje a nossa live é sobre a gestação e o nascimento, Uhum. pelo que foi, pelo que eu vi ali na minha enquete, não sei na tua, mas a maioria das respostas assim, ganhou assim bem forte a resposta não. Não foi tranquilo a gestação e o nascimento. Pois é, o meu também me assustou, deu 100% não. Mas 100%, uau, foi mais forte que a minha. cem por Hã? cento não. Então, né, Uau. você veja que e muitas pessoas colocaram também que responderam as duas, que conheceram a história do pai e a mãe, né, na terça-feira, porém, nessa parte da gestação, talvez as pessoas estão mais engajadas, né, ou não sabem, ou talvez não foi muito tranquila que nem responderam, né? Eu acredito que realmente foi não, né? Pois é, você vê Tem uma. que as pessoas mentirem, né? O que elas vão ganhar com isso? Aham. Não, mas é de assustar, né? 100% é muita coisa. Aham. A minha deu 73, estava até antes de começar a live, acho que estava 73 ou 77% não e 17% sim.
Aham, Ah, a Dana respondeu ali. maravilha. Então a gente agradece a presença de todos que estão presentes. Só aguardar mais um minutinho e a gente já começa para não atrasar tanto também, né? Isso aí. Ah, Roseli, boa noite. Bem-vinda. Vamos aguardar Tu o tá me pessoal ouvindo bem, chegar. Cristiano? O pessoal tá aí, tu tá ouvindo bem? Eu e o Isso. Cristiano, tá tudo certo aí para vocês? O pessoal dá um feedback se estão nos ouvindo, como é que está. Então, nós estamos com 6.000 pessoas nos assistindo. Olha só, É. Nossa, é muita gente. o importante é que as que estão presentes são pessoas muito especiais pra gente, né? A gente tem um carinho Especiais, muito grande por elas. exatamente. E de um tema muito interessante a gente vai abordar hoje, né? Isso aí. Tá. Abençoado, acho que a gente podia começar. O que que tu acha? Vamos lá? Tu Vamos. quer que eu inicie ou tu começa? Pode começar. Então, lá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a gestação e o nascimento, né, dentro da nossa série de lives do impactos emocionais. E então, como a gente estava falando antes, né, nós fizemos uma enquete sobre a gestação e nascimento, perguntando se foi tranquilo, se a sua gestação e o seu nascimento foi tranquilo, e a maioria esmagadora foi não, né, Cristiano? A do Cristiano deu Exatamente. 100% não. É o A meu, minha deu eu sempre. 73% não e 17% sim. Só que eu coloquei já no finalzinho ali da tarde, né? Eu tive alguns contratempos, então eu coloquei no final da tarde, mas eu tive bastante interação. Agradeço novamente, né? Nós Sim, agradecemos novamente a participação de vocês. Sempre é importante para nós, então nós agradecemos. exatamente. Então, vamos lá, né? Começar, né? Vamos falar então sobre a importância dos cuidados no ciclo gestacional. Então, a gente vai falar Uhum, sobre a descoberta, né? exatamente. Então, a descoberta dessa gestação. Então, olha lá, deu positivo, e agora? E agora, gente? A famosa frase, né? Deu positivo, tá com o exame na mão. E agora? O que que eu faço? Quais são os meus primeiros passos? Agora deu positivo. É, E antes, né, se você me permite, Eliane, é, já de antemão a gente agradece também as pessoas que participaram pelo feedback da nossa terça-feira, que nós iniciamos as nossas lives falando sobre o encontro. E novamente enfatizando, né, com a sua permissão, a gente falou sobre os claro, encontros. E hoje nós vamos dar sequência. O que que aqueles encontros que parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver nesse tema de hoje. Né? Então, exato. nós dois, né, em teu nome também, com a tua permissão, agradecemos a todos que participaram, né, da nossa terça-feira, da nossa live sobre os encontros e a importância que esse tipo de encontro tem agora, na gestação, no nascimento da É, criança. Né? A gente então, né? agradece a interação, o feedback das pessoas que conhecem ou não a história do pai, e o mais legal, as pessoas que conhecem, né, a história como o pai e como a mãe se conheceram. Então, agradeço de coração. É, isso aí. Muito obrigada a todos. Então, vem essa descoberta, né? O deu positivo, e agora? Esse choque, essa descoberta, esse impacto, né? E essa gestação, né? Da onde veio essa gestação? Ela veio desse encontro rápido, como nós comentamos, ela veio do Exato. encontro casual, né? Que é o encontro rápido, ou do encontro que se tornou um relacionamento que está sendo um relacionamento duradouro, que é um relacionamento estável, um relacionamento que passou está sendo, se tornou um noivado, um casamento, né? Uhum. E agora? É Essa é a até, pergunta, né? aproveito a deixa ali, a prima Dani, seja bem-vinda, ela colocou, deu positivo e são dois bebês gêmeos. E agora? Eita, Lelê. Então, parabéns a Dani pelos bebezinhos, as duas menininhas que estão vindo aí. Parabéns. Parabéns, parabéns. Hoje a gente vai falar sobre isso também, né? Exatamente. Então, né, por que que a gente falou um pouco sobre o encontro, que às vezes pode ser que para algumas pessoas não fez sentido, porque nós iríamos falar hoje sobre a gestação, né? Gestação, gravidez, como qualquer, não sei como você queira dizer. Então, né, é, é duradouro, né, do relacionamento casual, do relacionamento
casual que se tornou um relacionamento que eu estou há mais de um mês, há um ano, né? Uhum. Ou também tem, né? Mesmo que eu esteja num relacionamento que é um relacionamento que é duradouro, mas esse relacionamento ele é estruturado? Sim ou não? Então, Tem olha isso só, também, né, Cristiano? tem bastante. Porque, E pode falar, desculpa. não, e isso que é bem interessante, porque a gente, né, nós sempre vamos, lembrando novamente para quem está nos assistindo, né, ou para quem vai nos assistir depois que vai ficar gravado, lembrando que isso aqui não é uma aula, a gente vai estar trazendo algumas questões dos nossos atendimentos e da importância que essa história tem na nossa vida, até porque quem está nos assistindo tem uma mãe e tem um pai, né, ou Mesmo que eu não tiveram. esteja convivendo com eles, mas tem, todos nós Exatamente. temos, né? E a importância, gente, que isso tem na nossa vida. E dentro da terapia a gente vai direto batendo com essas questões da gestação, o que aconteceu antes, durante e depois. Então, isso é muito importante. Então, é coisas que muitas vezes lá fora, a gente fala, fora de um set de terapêutico, as pessoas não dão muita importância, lembrando, não generalizando, mas na terapia a gente começa, as pessoas começam a perceber a consciência do que uma gravidez indesejada ou não, o que uma gravidez talvez de um ato que na hora não estavam aguardando, que a gente vai discorrer daqui a pouco. É isso aí. Então tem todo esse entorno, né? Do lado do encontro, se foi um encontro casual, se é do encontro que acabou se tornando um relacionamento que eu estou há um mês, ou que eu estou há um ano, ou que é um relacionamento mais duradouro. Mas mesmo sendo um relacionamento duradouro, ele é um relacionamento estruturado e é um relacionamento, o mesmo que seja também esse relacionamento, no momento que eu descobri essa gestação, como é que eu estou nesse momento? Eu estou passando por um relacionamento abusivo, seja ele verbal, seja ele psicológico ou físico, então tem todo esse entorno também que a gente vai falar um pouco sobre, né, Cristiano? Exatamente. Então, tudo isso pode impactar na mãe, né? Porque a mãe que está ali trabalhando É, toda essa questão da maternidade, e é, gerando um bebezinho, olha. Então a gente muitas vezes, puxa, até pegando a nossa, né? Quando a nossa mãe estava nos esperando, que foi a enquete. Foi tranquilo ou não foi tranquila? Então a maioria diz não, ou seja, quantas questões as nossas mães passaram para que a gente estivesse aqui hoje? Ou para aquelas é, que são mães que estão nos assistindo, para aquelas que, né, que nem a Dani ali, a prima, falou, estou esperando dois. Né? Então a gente acaba, que nem o dela, a gente sabe um pouco da história, que ela programou, estava todo nessa questão. Então, olha a diferença de um programado ou de um aconteceu, que a gente comentou é. também na Mas antiga, lá na na live terça-feira. anterior a gente comentou, né? E isso, pessoal, não é fato. A maioria de nós não fomos programados, né? Nós fomos a um acontecimento, mas um acontecimento para a maioria é um acontecimento bom, para outros nem tanto. A tua prima aí, né, no caso, ela foi um dos poucos que Exatamente. programaram a vinda desse bebê. E que parabéns para ela, né? Que felicidade, isso é muito bom. Mas a importância, né, que é Exato. a gente dar atenção para esse momento da gestação, e não é só para o momento da gestação, pessoal, a gente está falando da gestação também para a gente poder entender o que se passa conosco quando a gente se torna adulto, e por vários sentimentos, momentos, né, e comportamentos que nós temos que muitas vezes nós não entendemos por que estamos passando, por que nos comportamos assim, e entre outros fatores mais. Exatamente. E aí entra o nosso trabalho, né? Que a gente sempre vai puxar para o nosso lado. Por que puxar para o nosso lado? Que a gente trabalha com isso direto. Na terapia, trabalhando a questão da criança, trabalhando a questão do que aconteceu antes, como que estavam os pais naquele momento, da gestação, estavam passando por algum problema de relacionamento. Essa criança foi programada ou desejada, ou aconteceu e tiveram aquele carinho, afeto, ou não. Então já começamos a perceber que nem hoje atende um caso de uma rejeição, É. entre aspas, E que vem a depois no final a gente culpa, vai né, comentar. Cristiano? Então, Exatamente. quando acontece essa. Por que a culpa? A gente colocou a culpa aqui. Dentro dos atendimentos, a gente vê também a culpa que a mãe carrega, e alguns pais, né, mas a maioria das vezes é a mãe, por quê? Foi feita toda uma precaução, houve toda uma precaução, mas aconteceu essa gestação. E aí a mãe Sim. carrega essa culpa. Ela se sente culpada porque ela fez todas as precauções e mesmo assim ela ficou grávida. E mesmo sabendo que a culpa não é dela, ela carrega essa culpa.
E em alguns casos, como eu falei, o pai do bebê também. E além disso, né, tem o fator do pai da criança estar de acordo ou não com essa gestação, né? Uhum. E aí entra lá o encontro também. Exatamente. Foi um encontro casual, um encontro rápido. Gerou um, mesmo Uma tomando as noite. precauções, aconteceu, Exatamente. né, um imprevisto, veio essa gestação, e aí eu falo para o pai, e aí o pai não está de acordo. E aí também entra a culpa, e aí começa a vir todos os outros, Questão né, emocional. fatores de questões emocionais aí com essa mãe, que além da culpa, ela vai estar carregando sozinha, porque esse pai não quer e não está de acordo com essa gravidez, né? E também tem o fato da mãe, às vezes não também não está de acordo com essa gravidez, ela não querer esse filho, né? Ou às vezes também tem, né? Se só a mãe queria o filho nesse momento, ou se era só o pai, ou se são os dois que não querem, como eu falei, ou às vezes é um impacto, é um susto no momento, mas depois os dois estão de acordo, né, Cristiano? E eles Uhum. aceitam depois de passar o susto, Sim, dentro do respeito, mesmo que eles não estão juntos, eles vão, bom, vamos parar, conversar e analisar e ver como que a gente vai abraçar essa situação. E no caso de casar, que são casais, né, onde existe um respeito, eles vão dizer, não, veio, é um acontecimento, vamos abraçar e vamos levar exatamente. adiante, né? Bem isso aí. Bem isso aí E mesmo. tem, e tem alguns casos que o casal até estava programando, mas veio antes, ele estava programando daqui um ano, 2 anos, né? Não Já, estava nos planos agora, mas veio antes, eles com todo amor e carinho e respeito, eles vão abraçar esse momento e fala, veio antes, nós já queríamos, então vamos seguir adiante. Então são exatamente. vários os fatores e os casos, né, dentro dessa situação ali. Ou pode ocorrer o inverso também, né? Muitas vezes não estava programado e nem que passava por perto de acontecer, acaba a mulher descobrindo que está grávida. Então imagine quanta coisa acontece só de pensamentos e de questões ali externas que pode acontecer para essa mãe. Isso aí. Gente, por enquanto, para a gente interagir, que a gente gosta de interagir com quem está nos assistindo. Está fazendo sentido por enquanto a questão para quem assistiu terça-feira o encontro e hoje a gente vai estar aí falando sobre a gestação e o nascimento. Por enquanto, está fazendo sentido para vocês? Como é que está a recepção para quem está nos assistindo? Poderiam dar Só, só de sim um ou não sim aí ou para não nós. para a gente dar uma ideia se a gente está tá fazendo sentido para vocês esse início. Daqui a pouco a gente vai aprofundar cada vez mais aí a gestação e o nascimento. É, a gente só não pode ir muito profundo, aprofundar demais por causa do É, tempo, né? exatamente. Mais um pouquinho a gente vai falar mais. E também a gente não comentou, né, Cristiano, que tem os casos que o casal não quer de jeito nenhum uma gravidez, né? Eles Uhum. não querem, né? Não, não é que não estava nem programado, eles não têm isso na vida deles. Nós não vamos ter filho, né? E aí descobre e eles não têm esse acolhimento, né? Eles optam por ter um aborto, né? Imagina. Eles optam por ter um aborto e eles até fazem esse aborto. Algumas vezes esse aborto dá certo, mas muitas vezes não dá certo. E aí nasce, né, vem um bebê aí com traumas, né, tanto físico quanto emocional, devido a esse aborto mal E até, resolvido. é, e até para a mãe também, né? Porque mexe com toda a questão ali, depende de como é feito. Então, você veja, são casos também dentro do set terapêutico que acontece de pessoas que tentaram fazer o aborto, não deu certo, a criança veio, teve problemas. Então, ou seja, isso impacta muito, gente. Então, a gente parece que não dá muita atenção, mas é muito delicado essas situações. E na gestação, muitas das coisas acontecem. Se não acontece na gestação, vai acontecer para frente, que a gente vai começar a falar dentro dessa série dos impactos emocionais. Se não dá na gestação, depois lá que nasce, pode começar a dar algumas questões aí. E por que que é importante a gente olhar para essa grávida, né, para essa mamãe aí, quando ela descobre que está grávida? Porque tudo que passa com essa mãe, tudo que ela sente, tudo que ela ouve, tudo o bebê sente. Principalmente, Exatamente. né,
nos primeiros 3 meses da gravidez, nossa, isso é uma absorção total. Até o que a mãe come, né? Tudo vai para o Exatamente. bebê. Até o que Então, a mãe essa come. ligação é tão forte, e a gente, às vezes, parece uma coisa tão boba, que no dia a dia a gente dá tanta importância para outras coisas na vida, que a gente não para pensar, né, sobre isso E uma, daí. e uma coisa interessante, Eliane, você por já ser mãe, né, você pode me ajudar aí, mas me veio agora na minha cabeça, com a sua permissão, olha o quanto é importante esse fato que a gente até não tinha, né, trazido isso à tona, no primeiro trimestre, que é os primeiros 3 meses. E nos artigos científicos falam bastante o quão primordial é esses primeiros 3 meses. Agora me veio na mente algo assim interessante para compartilhar com os colegas que estão nos assistindo. Na grande maioria, as mulheres muitas vezes descobrem ali com 2 meses de gravidez, com 3 meses de gravidez. Olha quanta coisa aconteceu para depois eu descobrir. E agora? Deu positivo. É. E Olha aí é um só. momento que ela precisa de um acolhimento, né? Ela precisa de um respeito, né? Respeito, ser respeitada, ter um apoio, e muitas vezes não tem, principalmente essas mães solo, né? Onde elas estão ali sozinhas, muitas vezes tem moças, né, que elas descobrem, e ainda tem aquelas crenças, ainda tem aqueles pais que têm aquelas crenças, tipo, filha minha não tem filho solteiro, e aí expulsam as filhas de casa. Então, Imagina. olha tudo que passa essa mãe, olha a cabeça dela. Exatamente. E aí vem a preocupação, né? Além do financeiro, será que como é que vai ser o meu trabalho? Eu vou ter condições financeiras para manter esse filho? As mães que são muito preocupadas, que são muito vaidosas, meu Deus, como vai ficar meu corpo? Eu vou saber cuidar desse filho? Como é que vai ser minha vida? Porque isso já está gerando o quê? Uma ansiedade extrema para Sim, essa mãe. sim, Ela tem o medo, a ansiedade, o estresse. Então, assim, é exatamente. muito delicado esse assunto. E uma outra coisa, novamente trazendo aqui, não dando nomes, né, mas trazendo coisas terapêuticas de mulheres que eu já atendi, que depois elas se deram conta de quando descobrem que estão grávidas, o que elas comunicam. Por exemplo, meu Deus, agora estou grávida, vai acabar com o meu corpo. Olha o que o nenê está fazendo comigo. Às vezes na brincadeira, muitas vezes, ou até falando a verdade, e a criança está ali, É, escutando, sentindo tudo. Ou seja, depois eu vou contar uma questão no final de tudo isso que a gente pensar, a criança não está nem aí, não está escutando, não está nem totalmente formada, tem impacto emocional, gente. Imagine a criança no tem. teu ventre escutando, nossa, então eu vou machucar minha mãe vai ficar gorda, vai ficar com a pele flácida ou coisa parecida. A criança já carrega a culpa né, com ela. Exatamente. Porque, gente, e além dessa interferência, tem a interferência do tipo assim, vamos falar agora, tanto do casal, que o casal sofre, quanto a mãe, né, quanto a mãe solo, e tem interferências externas de familiares e amigos. O que que é essas Sim, interferências externas de familiares e amigos, né? Digamos assim, eu tô grávida, eu falo para amigos. Tem amigos que vai ficar feliz, vai vibrar comigo, vai tudo. E tem aqueles amigos, que sempre tem, né, os positivos e os negativos, como os familiares, que vão me criticar. Ah, porque vocês são jovens demais para ter filhos agora, vocês mal começaram a viver, ou aqueles casais que já são um pouco mais, a idade mais avançada. Nossa, vocês não acham que vocês estão muito velhos para ter filhos agora? Vocês não se é, preocupam quando esse filho nascer, como é que vai ser? Vocês já vão estar com a idade avançada, né? exato. Não vou Então, brincar com a aí, tua criança, com o teu filho? nossa, vocês não vão ter energia suficiente, né, para estar Aham. acompanhando essa criança. Então, tem as críticas ainda da sociedade, que queira ou não, essa mãe está num momento de tanto, porque ela está frágil, né? Ela está num momento de Uhum. fragilidade, porque a mulher fica mais sensível, ela fica mais frágil, e ainda a mãe ouve isso daí. Queira ou não, isso Exatamente. afeta a mãe, né? Exatamente. E E até outra, o pai, dependendo do pai, afeta o pai também. exatamente. E outra coisa, outro caso que eu atendi o ano passado, de uma mãe que estava ali na tentativa de engravidar, engravidou. Porém, ela estava com 45 anos. O que que o pessoal falava? Meu Deus, imagine quando o teu filho tiver com 10, você vai estar com 55, como é que você vai ter pique para brincar? Como é que você vai ter isso, vai ter aquilo para compartilhar com o teu filho? Então, você veja quantas questões externas acontecem com essa mãe. Ou porque está muito nova, porque está mais de idade, ou porque não é a hora. Então, vai vir, e muitas vezes das famílias, ou do pai da mãe, ou da avó, ou do vô, porque vem todas aquelas crenças familiares.
Aí tu imagina quando a mãe também descobre que está grávida e às vezes essa mãe fica feliz, ela nem estava esperando, mas aí ela acaba aceitando com amor e carinho essa criança, fica feliz e vai falar para um pai ou até para os pais dela, e esse pai ou esses pais, no caso os avós, repudiam essa criança. Olha o Sim, sentimento que gera de frustração, de tristeza para essa mãe e que essa criança está absorvendo, né? exatamente. Então, Um outro caso, se você me permite, gente, também de atendimento. Só que aí, infelizmente, envolve racismo. A menina era modelo, loira, estava grávida. Contou que estava grávida, todo mundo saltitando, de repente ela falou, ó, só que eu estou grávida do fulano, e o fulano tem uma pele mais escura. Essa menina foi massacrada. é, Olha que infelizmente. barbaridade, gente. Então São você várias, veja é que se a gente vai se quantas aprofundar, situações. né, a gente Exatamente. fica aqui dias e dias Mas, falando. A gente está falando por exatamente, superficial, mas são exatamente. vários impactos emocionais que tem casos que pode até acarretar em término da relação, Exatamente. sobre o entorno que está sobre essa gestação. E às vezes a gente não para pensar, porque vai Uhum. gerando uma frustração tão grande dentro daquela, né, dessa ocasião, digamos assim, especial ou não, que pode acontecer isso, né? De vir um término de uma relação em cima disso daí. É. Até aproveitando, Eliane, assim, ó, até a minha prima colocou a Dani assim, ó, que ela tá dos gêmeos, ó. Recebi um comentário de uma conhecida que é mãe recente, jovem, e disse que eu nem parecia grávida de gêmeos. Nossa, você está grávida mesmo? E vai ter pique para cuidar de duas? Olha aí, o que Olha, que a pessoa tem a ver com isso, em vez de ficar feliz? Porque ficar grávida de gêmeos é uma benção. Eu ex- falaria, ó, que nem eu falei, parabéns, isso é uma benção, né? exatamente. Que Então você bom, eu vê. desejaria felicidade e saúde. Mas infelizmente, nós, seres humanos, é nós, porque nesse caso eu não sou assim, mas em outro caso eu posso falar e nem perceber, porque muitas vezes as pessoas nem Exato. percebem que Sim, sim, vive dentro de um mundo tão negativo, de um pessimismo, né? De uma crença, que sim, os comentários são infelizes, como nesse caso aí, né? exatamente. Você Então, a veja quanta coisa importância da gente acontece. ter cuidado, né? E o emocional tranquilo para você escutar por aqui e sair por aqui. E daí a mãe já está preocupada com a saúde dela, com a saúde do bebê, porque daí a mãe já começa a ter todo um cuidado com esse bebê, Sim, né? nossa. Tem toda uma preocupação e ainda tem que ficar escutando esse tipo de asneira, porque tipo de É, asneira, desculpa falar a palavra assim, mas é verdade, né? sim. Então você vê as situações. Mas vamos lá. Obrigado, Dani, por compartilhar aí. Isso, muito obrigada, viu? E aí, como eu estava falando, além do término, né, de um relacionamento que pode vir a ocasionar essas interferências, essas frustrações que geram tanto para a mãe como para o pai quando está às vezes, um casamento ou uma união estável, um namoro, porque já também tem casos assim, né? A preocupação da mãe com a vida desse bebê, como ela vai cuidar, as questões da saúde dela, a educação, começa a ter uma ansiedade, né, dentro desse novo mundo que ela vai viver. Então, olha, imagina, o bebê está absorvendo tudo isso, tudo isso. Então, olha a importância que se faz necessária. No primeiro trimestre da gestação, quando nós estamos no útero da nossa mãe, né? Porque ficam registradas todas as emoções, né? Todos os sentimentos que essa mãe sente nas nossas memórias. Toda a vivência dessa mãe fica registrada. E Exatamente. a gente É, nunca para pensar nesse lado. A gente se importa com não, outras coisas, o enxoval, né, o futuro, mas nesse momento atual, no momento desse cuidado, a gente não para pensar. Nossa preocupação, a maioria das vezes, claro, tem as exceções, são com coisas que no momento não seria tão necessário enquanto esse cuidado com o entorno dessa mãe e com o que ela sente, com o que ela passa. exatamente. Ainda mais nesses primeiros 3 meses, que são essenciais para uma criança aí com saudável, com emocional tranquilo, para poder aí ter os primeiros passos na vida. Porque disso, pessoal, são gerados os nossos comportamentos, as nossas decisões, os nossos tipos de humor quando nós somos adultos. Por isso que nós estamos falando sobre isso aqui com vocês. Exatamente. Aí a gente começa a aprofundar em temas que vêm para terapia de estresse, de ansiedade, de depressão, muitas vezes, tanto da criança que depois adulta vai ter alguma complicação, ou até mesmo de mães, né, Eliane, que a gente comentou da ansiedade, ela fica um pouco mais aguçada,
daí vem as questões da própria depressão pós-parto, que a gente vai comentar depois também. Então, você veja, a gente vai dando uns pitacos assim, só para vocês perceberem a importância de todo esse entorno. É, e olha para te ver, né, para vocês verem, ó, pessoas, ó, é na fase da gestação até os 3 anos que gera os bloqueios importantes na nossa vida. E aí entra a importância de uma terapia para a liberação desses bloqueios e traumas, para que a gente possa ter, né, ter entendimento sobre esses bloqueios e traumas. Então, assim, olha a Uhum. importância, é da gestação até os 3 anos, porque na próxima live nós vamos falar sobre a construção, né? A construção do nascimento. Então, a gente vai falar sobre a construção dos nossos primeiros anos de vida. Então, é muito importante a gente dar atenção para essa gestação, para esses primeiros anos. E agora a gente fala um pouquinho sobre o nosso nascimento, né, Cristiano? E tem uma outra coisa que a gente não falou ali também, não sei se a gente chegou a falar, quando a mulher está na gestação, se ela não sofre um abuso, né? Se ela está num relacionamento abusivo, né? Exatamente. Se ela está sendo respeitada, porque o que acontece? A mãe na gravidez, automaticamente, ela, ela vai proteger o bebê, né? Ela quer proteção. Então, depende do que ela já estava passando antes, muitas vezes essa mãe ela perde o libido, ela não quer ter uma relação, né? E dependendo do tipo de pai, do tipo de companheiro que ela tem, esse homem ele vai querer ter uma relação ali e a mulher às vezes ela não quer. E às vezes para agradar o marido, ela vai ceder. E isso é um tipo de abuso, porque ela está fazendo só para agradar o marido. Ela não Exato. está com vontade de fazer, de ter aquele ato. E Uhum. o filho está sentindo aquilo. Apesar que quando isso é de vontade da mãe e do pai, para o bebê, esse prazer é benéfico e muito benéfico. Né? Nós não vamos entrar agora nesse assunto, Sim, porque não é o assunto do momento. Mas quando a mãe não tem de vontade, o bebê sente esse repúdio, porque automaticamente a mãe está sentindo um repúdio, porque ela não está com exato. vontade daquele bebê, ela está falando, Sim, fazendo só para agradar. E isso é um tipo de abuso, porque o pai não está respeitando o momento dessa mãe. exato. E até Né? porque quando é algo contra, vai mudar toda a questão da aceleração do coração, os batimentos cardíacos, que é o coração, e a questão da Isso. corrente sanguínea. E é tudo que a criança está percebendo. O sangue está passando mais rápido, o coração da mamãe está batendo mais forte, está acontecendo alguma coisa que está preocupada. Porque, gente, a mãe com a criança, com o bebê, tem uma ligação imensa. Então é ali, ó. E uma coisa em cima do que a Eliane estava comentando, que praticamente não é divulgado, mas em cima da questão dos abusos das mulheres, 3 a 9% das mulheres sofrem abuso na gestação, abusos sexuais. Então imagine, gente, parece números a 3, 9%, mas é grande, era para ser zero. E às vezes a mulher nem percebe, porque isso vem lá da gestação dela, né? Porque às vezes a gente não percebe. Gente, esse tipo de comportamento que eu falei assim, ó, depende, esses traumas que a gente, esse impacto que isso gera para nossa vida, que vai depender do nosso comportamento, o nosso humor, né, as nossas decisões, é inconsciente, a gente não tem consciência disso, porque é gerado lá, né, no útero da nossa mamãe. Então a gente não tem consciência, mas isso vai trazer grande impacto na nossa vida quando nós estivermos adultos. Às vezes a gente carrega um vazio tão grande, não sei se alguém aqui presente já sente isso. Às vezes tu tá tão feliz no teu relacionamento, tu tá feliz na tua vida profissional, tá indo tudo bem, mas tu sente um vazio, uma dor, alguma coisa que tu não sabe de onde vem. Por que que tu tá sentindo aquilo? E isso tem a ver com a gestação que a tua mãe passou, até com o teu nascimento. Parece uma coisa tão boba, mas tem todo sentido. A gente está falando isso aqui dentro da terapia, dentro dos atendimentos, dentro do que já foi vivenciado, né? A gente fala de uma forma simples, porque eu sou uma pessoa de falar simples, o Cristiano também, né? A gente não é de ficar falando, né, Cristiano, de formas mirabolantes, essas coisas, são de maneira simples. Eu sou uma pessoa de falar de modo simples, mas isso Uhum. traz um impacto muito grande. Então, às vezes a gente sente um vazio ou uma tristeza e fala assim, poxa, eu tô tão bem, tá tudo tão perfeito, perfeito no modo de dizer, né? Não existe nada perfeito, mas eu não tenho porquê de estar me sentindo assim.
porque tu não tem consciência, mas é o impacto que tu sofreu lá atrás, na gestação da tua mãe, ou como tu veio ao mundo no momento do teu nascimento. E outra coisa em cima que você está falando, muitas vezes a gente não tem a resposta, em alguns casos, né, não generalizando, mas a próprios estudos falam. Nós temos um tipo de memória que não é memória visual, é uma memória celular, de células. Então, ou seja, em cima do que você comentou, estou sentindo um vazio, um negócio estranho, mas não sei porque a minha infância foi boa, a minha adolescência foi boa, mas eu estou assim. E muitas vezes está na célula aquela questão, Sim, aquele por causa trauma, da gestação, né? por causa da Fica nas gestação. nossas células. Né? Exatamente. E aí tem o nascimento, né? A forma que nós viemos ao mundo. Como é que foi esse nascimento? Ele foi tranquilo? Ele foi agitado? Foi um nascimento que ele teve que ser forçado? Ele foi um nascimento prematuro? Teve complicações? Estava tudo para ser normal e no momento ele, né, teve complicações? Tem bebês que enrola ali o cordão umbilical, né? Então acontecem os imprevistos, né? Muitas vezes, né? É, tem aquele momento que, infelizmente, né, tem os casos que a família tem que escolher entre o bebê e a mãe. Imagina quando escolhe o bebê, a responsabilidade, olha o trauma que esse bebê já carrega com ele, né, de uma vida, porque tem aquele familiar que olha com um olhar culpando aquele bebê, se não fosse ele, a fulana ia estar aqui. Então, Uhum. são coisas que a gente só olha quando a gente faz uma terapia ou dentro de um olhar terapêutico, que no dia a dia, para a gente, na correria, né, não tem tanto significado assim. Então, são coisinhas que a gente vai unindo e que tem muito, muito significado, né, Cristiano? Quer Bastante. falar um pouco? Então, Tô falando. então, gente, olha que interessante, né? Começamos no encontro terça-feira, falamos da fase da questão gestacional da gestação, do nascimento, né? Tanto que teve um estudo nos Estados Unidos que foi feita uma terapia com um jovem e ele chegou no momento do parto dele, onde ele foi usado de forma forçada, né? Aquele aparelhinho forte lá. E ele começou a sentir a parte da perna dele começou a ficar roxinha. Só da memória dele trazer para aquele momento lá do passado, dele sendo forçado muitas vezes a ouvir o mundo. Então, olha que interessante, gente, como essas questões, gatilhos cerebrais ficam intactos na nossa mente. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter essa consciência e de aquelas questões emocionais que a gente não sabe de onde que vieram, o que que aconteceram, a gente fazer terapia ou Por procurar isso uma ajuda. que tem a importância da gente fazer um reencontro com nós mesmos, né? Um reencontro, se reencontrar o que que aconteceu lá atrás. É. E tu não quer falar daquele teu atendimento antes da que a gente já está quase na hora de finalizar, né? A gente Ah, falou, sim, acho que a gente falou um pouco dentro do que a gente tinha proposto, depois a gente deixa ali para ver se o pessoal tem perguntas e comentários, né? sim. Mas Então, a tem gente aquele só, teu caso, né? sim, então tem um caso que é bem interessante também para esse momento, da eu atendi um jovem o ano passado, em setembro do ano passado, que ele tinha conflitos com o pai. Mas até então, durante a vida dele, ele não sabia, não tinha consciência do porquê que eu não me dava bem com meu pai. Ele veio para terapia, fiz uma avaliação, né? Infelizmente, quando a gente tende, independente de ser jovem ou homem adulto, o homem tem uma certa dificuldade de se expor. Então ele falava pouco, daí eu fui conversando para ganhar a confiança dele e geramos uma empatia para que ele começasse a se abrir. Porém, ele não achava na consciência, na mente dele, o que estava acontecendo com o pai. Ok. Fizemos a avaliação. Na primeira sessão, né, uma limpeza emocional. Na segunda, eu aprofundei mais a terapia. Ou seja, nesse aprofundar da terapia, da sessão, nós chegamos no momento, porque a gente sempre trabalhando na terapia, como uma terapia breve, a gente vai procurando o máximo chegar ao momento da causa. E eu perguntei para ele, abençoado, então agora ele está em estado de relaxamento, estado de transe, né, usei uma ferramenta da hipnose, da regressão, e ele chegou, através da regressão, no útero da mãe. E o engraçado, gente, que ele estava na poltrona, ele começou a se encurvar, se encurvar, se encurvar, e dentro da nossa conversa terapêutica,
para que a gente percebesse que ele estava no útero da mãe dele. E eu perguntando, o que você está escutando? Está de noite? Está de noite, está escuro, não consigo ver nada, só barulhinho de água. Olha que interessante. Escuro, barulho de água. E ele todo encurvado, como se estivesse como se fosse uma criancinha mesmo, dentro da barriguinha da mãe. E eu perguntando, abençoado, você está escutando mais alguma coisa? Briga, briga, briga. Olha que interessante. Ele já estava ali com 7 para 8 meses na barriga da mãe dele. Resumindo a história, ele estava escutando uma briga da mãe com o pai. A mãe estava desesperada porque o pai estava trabalhando, 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 mesmo chegando aos 7 meses de gravidez, ele estava preocupado com os boletos, porque tinha vindo conta, conta e conta, exame para fazer, e ecografia, e faz isso, faz aquilo, exame médico, e ele já não aguentava mais, ele tinha muita conta. E que ele, na conversa dele com a mãe, ele falou, não era o momento de você engravidar, a gente está cheio de conta, como é que vai cuidar dessa criança? A gente não vai dar conta. Ou seja, o impacto que ele gerou com esse pai dele, porque ele assumiu a criança, a bronca no lugar da mãe, ou seja, eu estou vindo no mundo, eu vou estar perturbando o pai e a mãe, porque eu não estou sendo aceito. Não era o momento de eu vir ao mundo. A palavra que ele usou, ele começou a chorar. Olha, não é o momento de vir ao mundo, não sou o momento de vir ao mundo. Eu não quero magoar ou interferir a vida dos meus pais. Ele começou a chorar. Fizemos toda uma ressignificação. O que é ressignificação? É de responsabilidade deles o boleto? Não. E realmente não é. A criança está ali, dentro do ventre da mãe. Não é responsabilidade dele, é responsabilidade dos pais. Então a gente foi acalmando, acalmando, foi ressignificando esse pensamento que ele tinha dentro do útero da mãe dele, para que ele pudesse amenizar e acalmar a relação com o pai. Olha que interessante. Daí voltamos, ele se sentiu mais alegre, mais motivado, melhorou até a autoestima dele, e já à tarde ele foi encontrar com o pai dele e deu um grande abraço, pediu perdão. É. Então, olha que coisa que parece, não pode, mas só a gente em terapia a gente começa a perceber essas coisas. E é tão lindo quando a pessoa se permite e acontece essa evolução, né? Eu atendi também um caso que a mãe faleceu no momento do nascimento e ela não aceitava e ela culpava a mãe por a mãe não estar ali, que tudo de ruim que acontecia na vida da mãe era culpa da mãe, culpa da mãe, culpa da mãe, até que na ressignificação, no meu caso foi dentro da constelação, né? Ela viu que a mãe escolheu o que era melhor para ela, que o pai fez, né? Que daí entra um outro assunto que o pai fez que foi melhor para ela. E aí ela se encontrou e viu tanto que ela era abençoada, viu tudo que aconteceu. Não foi por egoísmo da mãe como ela julgava aquela mãe. Né? Foi para que acontecesse o melhor, para que ela viesse ao mundo e para que ela vivesse, né? Então são Exatamente. vários casos que acontecem, mas tem caso que tem a rejeição, que a pessoa fica rejeitando a mãe, tem caso que a pessoa se sente rejeitado e aí a gente vira um adulto, né, com muitas coisas ruins. Então tem a rejeição, tem é, o trauma da rejeição, tem o trauma de eu me sentir culpado pela vida da minha mãe. Então, são muitas coisas que a gente traz aqui nas costas que a gente não percebe, É né? os pesos. E uma outra coisa que a gente nem comentou também aqui, que é tanto durante a gravidez e durante o parto, que é também tu ter um bom profissional acompanhando essa gestante, né? E é Exato. uma outra coisa que é de extrema importância na vida de uma gestante, ter um profissional capacitado não é só capacitado, que ele tenha que seja um profissional humanizado, que tenha um Exato. atendimento Essa é a palavra. humanizado, Exatamente. né? Que entenda essa mãe, que sabe conversar com essa mãe, que sabe dialogar, instruir, para que essa mãe fique calma, que fique Tirar as tranquila. dúvidas. Então, assim, Uhum. são vários fatores que acompanham essa gestação e esse nascimento. Exatamente. Eu não, E em cima, eu não sei se é, ficou faltando alguma coisa para a gente falar mais. só completando, Eliana, em cima tanto do assunto do meu atendimento quanto do teu, né? O importante é do fato, gente. Um fato pode gerar vários significados. Às vezes, o mesmo fato que aconteça agora comigo e com vocês que estão nos assistindo, eu posso trazer um significado, a Eliane pode trazer um significado, as pessoas podem trazer um significado. Então, seja no teu caso, o significado da rejeição, porque que a minha mãe não está aqui, mas acaba não se percebendo que a gente trabalha com constelação, do amor. Então, por amor, olha tudo que aconteceu. A mãe decidiu colocar a filha ao mundo, e a filha culpava a mãe. Ela se Exato. sentia
ela tinha rejeição com ela, eu sou rejeitada, eu não sou amada, mas tudo isso é culpa da minha mãe. Mas aí, na ressignificação, ela viu que tudo foi ao contrário. Assim, foi um momento muito lindo, né? Porque são momentos que são momentos lindos na vida, nesses momentos quando a pessoa se permite. É, mas é Exatamente. como tu falou, cada fato tem um significado. E é muito importante para as pessoas que estão nos vendo agora, para as pessoas que vão nos assistir depois, é essa compreensão, essa consciência, gente. Independente da nossa mãe ou do nosso pai, a gente só está aqui por causa dos dois. Porque se não fosse, a gente talvez teriam abortado ou teriam feito qualquer coisa, a gente não estaria aqui presente hoje com vida, com saúde. Então, independente da situação do pai ou da mãe, a gente tem que honrar o pai e a mãe, também é bíblico, por essa questão, né? Porque existiu alguma questão, um relacionamento entre os dois para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, isso é E muito honrar importante. nossos ancestrais, né? Porque foi graças ao encontro deles que nós estamos aqui hoje. Exatamente. Que daí, lembrando, né, dessa questão do nosso passado, que acontece, a gente acaba não dando muita atenção, digamos assim, né? É verdade. Será que o Gente, pessoal, a gente isso. conseguiu fazer o pessoal entender? Eles conseguiram entender o Fez que nós sentido, falamos? Fez quais, sentido? quais os Tem aprendizados, gente. perguntas? Agora vamos interagir aí como o Cristiano Vamos, disse, com essas 8.000 pessoas presentes oito no mil nosso. pessoas presentes. Vamos ver se a gente dá conta de falar com esse povo. Gente, fez sentido para vocês? Quais os aprendizados para a gente poder bater um papinho rápido aí para interação que é muito interessante. É, porque já está quase Coraçãozinho, dando. coraçãozinho para nós lá. É, depois lá, quando eu salvar a live, se tem alguém que precisa ouvir essa live, se fez sentido para vocês, marca a pessoa lá, compartilha a live. Sim. Os coraçõezinhos, para nós é muito importante, porque daí o Instagram vê que a live faz sentido, que é importante, daí eles mostram para mais gente. Então a gente agradece muito aí a colaboração de vocês, a interação. Então, Muito obrigada. alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Vamos abrir aí rapidinho para a gente poder ver que o pessoal tem alguma dúvida ou não tem nenhuma dúvida. Se não tiver, melhor ainda. Olha, foi então entendido por os 8.000 pessoas. Fez sentido então para vocês, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou faltando alguma coisa? E o mais importante, se trouxe algum insight, algum aprendizado para vocês, gente, sobre a Isso questão. aí. A gente começou desde o encontro até a gestação e o nascimento, e semana que vem a gente vai dar continuidade na construção. Depois que nasce, também tem várias questões que vão acontecendo, que aí a questão começa a ficar, que nem os antigos falam, o buraco vai ficar mais embaixo. Aí começa a vir crença, aí o que é verdade, o que não é, aí vem toda a construção nossa como ser humano, que se ela for bem feita, vai nos beneficiar na vida adulta. Se faltou algumas questões, vai nos prejudicar lá na frente. É isso aí. Eu acredito Hoje que o está povo tão está. quietinho aqui que eu tô até estranhando, porque tinha tanto barulho na terça por causa dos trovões, né? Trovão Eu e tô até, chuva. hoje está um silêncio aqui, Tá gente do céu. zen. Eu até peço desculpa, porque na live de terça eu estava até meio estranha, porque eu estava nervosa, eu tenho pavor de trovões e estava caindo o mundo aqui no Rio Rio Grande, Grande como diz estava. o Cristiano. Rio Grande do Sul. Então a Roseli diz lá, faz Ah, todo sentido, muito aprendizado. Gratidão, Roseli. eu não sei porque que quando o pessoal começa a responder, eu não vejo. Mais alguém aí fez sentido? Valeu a pena o nosso contato de hoje, a nossa conversa? Tem Ah, alguma meu filho dúvida? entrou aí, eu nem tinha visto, ó, porque não tá aparecendo para mim as pessoas que entraram. Agora que Uhum. fez todo sentido, né? Roseli disse. Tem alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida? Fique à vontade de perguntar. Se a gente souber responder. Mas, em geral, a questão, a preocupação nossa é trazer questões emocionais, porque é o emocional que. Então, vamos lá. Ó. A Dani diz Olha, lá: eu fiz constelação um mês antes do procedimento de fertilização. Depois de 2 anos fazendo tratamento, e entendi meu passado e tenho certeza que ajudou muito no meu tratamento e gravidez dessa vez. Olha aí. parabéns, Exatamente. Ana, com certeza. É um momento muito lindo, né? A constelação, e quando a gente se permite, nossa, eu sou suspeita, né? Sou Mas muito suspeita. a gente que trabalha nessa área de constelador, e dela diz lá, e fez muito sentido tudo que falaram. Muito bom.
Obrigado, querida. É que além de ter ajudado muito na minha vida a constelação, eu sou apaixonada, né, nesse trabalho. Uhum. Mais alguém? Obrigado, Dani, pelo compartilhar. Muito obrigada pela tua participação, viu? Então, gente, ó, né, vai ficar gravado, o texto vai embora, mas a nossa fala vai ficar. A importância, olha como a coisa é programada. Fez constelação, entendeu o passado, porque está gerando um serzinho, duas menininhas. Então, olha que interessante Ai, quando a que coisa lindo! todo, Duas né? princesas. É. Então, os pais ali é só love. Então, é bem, bem interessante, gente, né? A gente que acompanha a prima ali, fizeram todo um negócio da encenação maravilhosa na vida dela com o esposo, das duas, dos sapatinhos rosa. Olha que benção para a criança que está no ventre. O É. que isso vai gerar de alegria, né? Maravilha. Obrigada, Joana. Muito obrigada. Obrigado, abençoado, por estar nos acompanhando. Mais alguém tem Acho que alguma pergunta? é, é porque às vezes chega atrasado para nós É, também, né? demora. Por causa do A delay. Suzy, a Suzy, boa Suzy, tu tá noite. aí, amada? Boa noite. Maravilha. É Então, um só. tema que a gente escolheu, é um tema que ele é muito mais profundo, né? Se a gente for falar mesmo, a gente fica aqui Ah, horas e horas. vai. Mas eu acho que a gente falou um pouquinho ali de umas partes que são importantes, né? E, e é uma É coisa porque. assim para a gente poder olhar mais para esse lado, ter mais cuidado, mais carinho, mais respeito com essa mãe, com esse casal, né? Principalmente com a Exatamente. mamãe, porque é ela ali que está gerando, que está carregando esse bebê e ela que passa por todo esse processo emocional, por todo esse momento, ela que sente tudo e o bebê também. Exato. E daí Para o ter menos cuidado. adultos frustrados na vida, para com Exato. menos dor emocional, porque se a gente para pensar, todos nós temos muitas dores emocionais, muito impacto na nossa vida, e a gente não sabe porque está lá atrás, por tudo que os nossos pais, principalmente tudo que a nossa mãe passou, né, gente? Se eu Uhum. soubesse disso nas gravidezes dos meus filhos, coitados, eles tinham passado por menos coisas. É. Então, por isso que é importante essa questão dessa conversa simples, né? E lembrando aqui que a gente só está trazendo alguns pontos, porque o tema principal que a gente quer trazer é o emocional. O emocional tem abalado muitas pessoas hoje, né? Tanto dentro dessa área, principalmente do antes, da gestação e depois. E a importância que a gente vai discorrer durante aí a nossa série de lives sobre esse impacto emocional que a gente já comentou até hoje e depois, quando nasce até os 7 primeiros anos de vida. Gente do céu, se a gente soubesse a importância que tem esses 7 primeiros anos na vida dos nossos filhos, é É, de. Então, arrepiar. quando tem essa consciência, a gente começa a ficar até com receio do que eu falo, deixo de falar. A comunicação nossa é muito certeira. A gente tem que cuidar até do que É. pensa, do que fala. E a gente não falou muita coisa aqui, né? Se a gente fosse Meu falar Deus das do céu. mamães que têm gestação psicológica, né? Pensa que está Gravidez grávida, não está. psicológica. Das mães que ficaram grávidas logo no início do Covid, tudo que elas passaram, toda a ansiedade delas, todo o medo, toda a preocupação. Então, assim, são muita, Nossa é senhora. muita É. coisa que tem. Então, assim, é só um pouquinho a gente falou aqui, para que vocês assim, tenham um pouquinho de consciência, mas vocês podem ir atrás do tema, estudar mais, ser mais É, ciente, acolher com mais amor, com mais carinho, com mais respeito essas mamães, né? exatamente. Terem mais, não julgar, não ter preconceito, que nem o Cristiano falou ali, né, da modelo, que teve preconceito por causa da cor de pele. Gente, preconceito é uma coisa tão nada a ver, né? O que importa é a pessoa, é o caráter dela. Então, assim, vamos respeitar mais uns aos outros, ter mais empatia, né? Vamos nos colocar Uhum. no lugar do outro, e assim a gente vai ter um mundo um pouco melhor, não é Exatamente. mesmo? E daí, em cima do que você falou, também outro que a gente acabou não falando, só para dar uma pincelada, daquelas que já são mãe, já tem lá o seu criança de 10, 12, 13 anos, daqui a pouco engravida. O que essa mãe escuta? Nossa, depois de tanto tempo você engravidou de novo? É corajosa. O que você vai fazer para Não, criar isso? e tem mães com filhos com muito mais idade também, né, que escutam Exatamente. barbaridades. Barbaridade. Então, você vê, então, tantos assuntos que a gente for falar, dá uma semana só para falar desse momento que acontece na vida da mulher que está com a criancinha no ventre ali.
desse momento tão importante da vida Foi do ser importante. humano, né? Antes da gente vir a esse mundão Uhum. aqui. Então, Verdade. era isso que a gente hoje queria passar para vocês. Se não tem mais pergunta, a gente agradece de coração a presença de todos aqui. A live vai ficar gravada. Eu peço desculpa pela outra live que eu fui mexer ali num botãozinho e eu tirei a live, mas hoje eu consegui colocá-la de volta, tá? Então, muito obrigada. Eu não sei se o Cristiano quer falar mais alguma coisa. Creio Não que não tem só, mais é, comentários, né? não, só a última da Suzy, estou ligadinha, muito me interessa, né, Eliane? KKK. Ah, sua linda, tu tá sempre aqui presente. Tu, a Dani, a Roseli. Muita gratidão para vocês e todos os presentes aqui. Muito, É, muito obrigada. e outro comentário ali, Eliane, que a Joana, né, que é casada com meu pai, ela diz assim, até agradeço aí Ah, a muito presença dela. obrigada pela presença. Ela diz ali, ó, fui mãe depois de 17 anos, sofri bullying. Tá vendo? Olha aí. O que que as Então, pessoas ganham criticando os outros? Eu sou da seguinte opinião. Se eu não vou agregar na tua vida, eu calo a minha boca e fico quieta. Né? Hoje a gente vê aí que não é o assunto da live, mas eu vou comentar. Tu vê hoje em vários assuntos, né? Nas redes sociais, é na política, é no futebol, é na aparência das pessoas. As pessoas só destilando veneno. Se eu vejo uma postagem, não me agradou, eu só saio dela e continuo a minha vida, vou para outro lugar. O que, que eu ganho lá fazendo um comentário maldoso para aquela pessoa? Eu não ganho nada. Mas as uhum, pessoas têm que ir lá e deixar o veneno delas. Isso é, pessoas que não têm um emocional equilibrado, né? Mesmo a gente que às vezes que tem um pouco, já é difícil. Então, assim, gente, se eu não vou agregar na vida daquele ser humano, eu saio dali e sigo a minha vida, eu não ganho nada deixando. Eu, pelo contrário, vou prejudicar a vida daquela pessoa. sim. E Porque eu daí vem aquela. fazendo um comentário maldoso, eu posso levar uma pessoa a fazer uma coisa até muito ruim para a vida dela. Exato. E daí até aproveitando lá em cima do que a Joana comentou, do que a Dani comentou, essas pessoas que têm essa interferência negativa, imagine como é que foi a infância dessa criança. Que muitas vezes ela não tem nem consciência do porquê que ela destila esse veneno. Às vezes tem, Às vezes tem uma forcinha ali, né? vem lá da infância, vem depois do entorno, a vida dela, como que foi a vivência dela, né? E mais a índole dela, porque tem a índole da Sim, pessoa também. Mas assim, não custa nada tu olhar mais pro lado bom do que pro lado ruim, ter um pouco de é, empatia, né? Se sim, eu não vou agregar, eu não vou ali fazer um comentário, vou ali escrever uma coisa ruim. Então, não custa nada a gente parar e pensar um pouquinho. verdade. Bom, gente, acho que por hoje é isso. Obrigada pela presença de vocês. Beijo Isso aí. de luz no coração de Agradecemos. todos. E E até a terça-feira que próxima vem, live, é isso aí. né? Com a nossa Gente, live que vai ser o tema A Construção. maravilha. Gente, obrigado de coração, a presença de cada um, né? A Joana em especial, a Dani, que são gente que a gente conhece aí de coração, então a gente agradece. Agradecemos a todos pela participação, pelos comentários, né? A Rose ali, que foi minha paciente, então a gente está bem aí assistido por essas pessoas que estão prestigiando nosso Todos, trabalho. todos que estão aqui são muito bem-vindos, muito E, a gente, importante. e Obrigada, esse obrigada, momento obrigada, gente. e esse momento é muito importante tanto para mim como a Eliane para passar um pouco dessa experiência nossa para vocês, para gerar insights, aprendizado e conhecimento para vocês, tá bom, gente? E se não for pedir muito, depois, se vocês puderem deixar o comentário lá, o que vocês acharam da live, se foi boa, se não foi boa, se foi Isso. ruim, deixem lá o Sugestão, comentário de crítica, vocês, vamos lá, viu? gente. Deus abençoe Obrigada, cada um. gente. Com Deus Deus. abençoe vocês, viu? Beijo no Amém. coração. Tchau, tchau.